Muitas pessoas estão extremamente entusiasmadas com o início da Fórmula 1 nesse ano de 2022. Mas alguns pilotos têm muitas ressalvas a fazer sobre esse novo carro da nova geração da categoria. Na verdade, ele tem problemas seríssimos e que podem dificultar e muito a vida de todos os pilotos no grid da Fórmula 1. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e o novo regulamento da Fórmula 1 vem com a intenção de melhorar cada vez mais a questão das ultrapassagens na categoria. Na verdade, a grande questão é que nos últimos anos da Fórmula 1, por conta da dependência aerodinâmica e a criação de muita turbulência pelos carros da antiga geração, se tornava praticamente impraticável muitas ultrapassagens durante as corridas. Era muito difícil acompanhar o carro que vinha logo à frente. Perdia-se muita pressão aerodinâmica, o que dava uma vantagem muito grande para o carro que defendia a posição. O carro que atacava ficava apenas na desvantagem em pistas um pouco mais sinuosas. Isso sem contar com o fato de maior desgastes dos pneus. Mas com o novo regulamento da Fórmula 1, a intenção era justamente de facilitar essas ultrapassagens e permitir que o carro atrás conseguisse aproximar muito mais facilmente nas curvas e acompanhar o carro logo à frente muito mais de perto. Entretanto, segundo alguns pilotos que conseguiram praticar nesses testes de pré-temporada, não foi isso que aconteceu. Na verdade, os carros continuam com certa dificuldade de aproximação, mas dessa vez não relacionada à turbulência gerada. É claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo informações de qualidade com fontes confiáveis que já estão aqui embaixo na descrição. Mas antes eu queria te convidar a deixar o like nesse vídeo, deixar o joinha porque isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais. Então não esquece, já deixa o like porque é de graça. Depois de testar os carros, é óbvio que os competidores iriam sim fazer as suas análises do que eles acharam da nova geração da Fórmula 1. E basicamente foram análises muito positivas. Aparentemente o regulamento conseguiu sim cumprir com o que ele estava esperando. É mais fácil seguir os carros durante as curvas. A pressão aerodinâmica se mantém praticamente a mesma, independente da situação específica. Mas aparentemente, para seguir os carros nas retas, já foi uma questão um pouco mais difícil. George Russell, inclusive, é um piloto que falou mais sobre esse assunto. George Russell, que é um dos pilotos da Mercedes, acabou reclamando um pouquinho com a questão do fenômeno do slipstream, se eu não me engano é assim que se pronuncia. Ele disse basicamente que a questão do vácuo, que é exatamente o fenômeno que eu acabei de dizer, se tornou um pouco prejudicada. Aparentemente, os carros de 2022, como não contam com tanta pressão aerodinâmica advinda da asa dianteira e asa traseira, também diminuíram e muito o fenômeno de arrasto. Consequentemente, o carro que vem atrás do outro, mesmo no meio da reta, não é tão beneficiado com a questão do vácuo gerado pelo carro da frente. Pelo menos não tanto quanto nos anos anteriores da Fórmula 1. E isso talvez acabe dificultando um pouquinho mais a questão das ultrapassagens no meio das retas e talvez até mesmo no final dessas partes das pistas. Acho que o seguinte foi melhorado. Acho que podemos seguir mais de perto, mas pelo que vimos, o efeito deslizamento é definitivamente menos eficaz. Então, vamos ter que esperar para ver. Então eu realmente não sei. Você obviamente precisa desse delta na reta para poder ultrapassar, porque você só pode realmente ultrapassar no final da reta para a curva. Fiquei logo atrás de Lando e estavam 1 ou 2 carros atrás dele e não o peguei nas retas. Então isso foi um pouco preocupante, mas vamos ver. E não foi apenas George Russell que falou sobre essa questão da diminuição do efeito de vácuo nas retas. Na verdade, o próprio Lando Norris também falou sobre essa situação. Ele disse que é óbvio que ele não queria que George Russell ultrapassasse naquele momento da corrida, mas isso realmente fez com que ele percebesse que esse efeito do vácuo realmente fosse diminuído de uma forma geral.
e deu a entender que a ultrapassagem talvez tenha se tornado um pouco mais difícil sob essas condições. Acho que eu e George tivemos uma demonstração perfeita disso. Eu não queria deixá-lo passar enquanto ele estava em uma volta rápida, então eu ferrei com ele e o deixei um pouco. Isso é o que você faz no teste. George disse isso corretamente. Eu definitivamente acho que a parte seguinte nas curvas é uma melhoria. Quanto exatamente é difícil saber, porque você está sempre em diferentes níveis de combustível e pneus e outras coisas. Mas segundo George Russell, a questão das melhorias para facilitar a ultrapassagem também são pontos positivos e interessantes para esse ano de 2022. Claro que tudo tem pontos positivos e negativos. A utilização de mais efeito solo é óbvio que geraria uma facilidade um pouco maior de aproximação nas curvas, mas também diminuiria o arrasto e, consequentemente, a questão da vantagem do vácuo do piloto que vem logo atrás. George Russell disse que são coisas a se ponderar e perceber se existem realmente aspectos positivos ou negativos nessa situação. Mas tudo isso, obviamente, vem com déficit de um efeito de deslizamento. E quanto isso nos ajudará? Então, podemos seguir mais de perto, mas aí o deslizamento é pior, então há um positivo e um negativo dele. Valtteri Bottas foi outro piloto que também concordou com o piloto britânico, tanto George Russell quanto Lando Norris. Na verdade, segundo o próprio Valtteri Bottas, é exatamente isso que tem acontecido com os carros. Uma diminuição desse efeito de deslizamento, ou seja, do vácuo mesmo dos carros de Fórmula 1. Mas ele disse que para isso tudo existe uma solução. Na verdade, o DRS continua normalmente na Fórmula 1 de 2022. Ou seja, durante as retas, apesar do efeito de vácuo ser bem menor do que antes, com o DRS aberto no carro de trás, tudo fica um pouco mais fácil. Conversei com alguns outros pilotos, eles dizem que chegaram perto, disseram que tiveram menos efeito de deslizamento. Veremos, descobrimos no Bahrein. Mas também acho importante que o efeito DRS seja maior esse ano, por causa da asa mais larga, então talvez isso compense a perda de deslizamento. O que Bottas quis dizer basicamente é que com os carros da Fórmula 1 com uma asa traseira um pouco maior, é óbvio que o arrasto aerodinâmico também é maior. E quando essa asa se abre, esse arrasto aerodinâmico fica praticamente nulo, dando uma grande vantagem para o piloto que estiver utilizando o DRS exatamente nesse momento. Ou seja, prós e contras. Aparentemente, esse efeito de deslizamento minimizado vai ser compensado pelo DRS mais forte nesse ano de 2022. Mas Bottas também admitiu que isso tudo são, de certa forma, hipóteses que ele criou. Ele disse basicamente que não teve uma grande oportunidade de seguir carros à frente muito de perto. Ele disse que ficou ali 4, 5 segundos de um carro à frente e conseguiu perceber certa diferença com um ar bem menos turbulento do que nos anos anteriores da Fórmula 1, mas não pôde perseguir muito de perto outros carros nesse momento. Eu não cheguei muito perto de outros carros. A única coisa que eu podia sentir era que quando eu estava a 4 segundos de distância, na geração anterior de carros, você já sentia um déficit nas curvas e podia sentir o ar turbulento. Mas naquela distância, com os novos carros, definitivamente parecia com menos efeito. Mas isso é o mais próximo que eu cheguei. Mas o que você acha disso tudo? Você acha também que essa questão aí do menor efeito de deslizamento, do vácuo minimizado nesse ano de 2022, pode afetar muitos pilotos de uma forma geral? Você acredita que George Russell tenha razão e talvez acabe prejudicando as ultrapassagens nesse ano específico? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Para ser bem sincero, eu acredito que nesse ano, apesar do menor efeito de vácuo, nós teremos sim uma possibilidade de um DRS um pouco mais eficiente por conta da asa um pouco mais larga. Mas é importante nós nos lembrarmos que as asas desse ano são bem menos carregadas do que dos anos anteriores da Fórmula 1. E por conta disso, apesar delas serem um pouco mais largas, talvez elas gerem um pouco menos de arrasto, mesmo quando estiverem fechadas. Agora, essa questão do vácuo dos carros estiver sendo minimizado, com toda certeza pode prejudicar sim algumas ultrapassagens, quando o carro que vier atrás estiver a mais de 1 segundo do carro da frente.
justamente pelo fato que nessas condições ele não poderá abrir o DRS. Agora, é importante nós nos lembrarmos que se o carro que vem atrás estiver realmente mais veloz, ele vai ter a oportunidade de se aproximar do carro na frente, mesmo em locais mais sinuosos das pistas. E essa é uma grande vantagem e que permitirá sim mais ultrapassagens. Pelo menos é isso que a gente espera. Mas como eu já disse, a sua opinião pode ser diferente da minha, inclusive já comenta ela aqui embaixo para eu saber o que você pensa. E se você gostou desse vídeo, curtiu a análise de uma forma geral, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Apenas dessa forma você não vai perder vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!